Eu puse o título da palavra de hoje, Desânimo, la renúncia de la esperança. Diga assim, desânimo, la renúncia de la esperança. Juan 16:33, Jesús, Hijo de Dios, dijo assim: Yo les he dicho estas cosas, para que em mim hayan paz. En este mundo afrontarán aflições, pero anímense, yo he vencido al mundo. Quero escuchar ustedes leer bem alto. 1, 2, 3. En este mundo afrontarán aflições, pero anímense, yo he vencido al mundo. Amém? Já diga a tu vizinho assim, anímese, Jesus ha vencido. Que é o que está dizendo o Senhor Jesus? O Senhor Jesus está dizendo que nós vamos passar nessa vida por circunstâncias difíceis, por aflições, por momentos que não são agradáveis. Pero Ele está dizendo, não deixe que essas circunstâncias governem tu vida, não deixe que essas circunstâncias controlem su ânimo. Ele diz, aunque nós passamos por lutas, tenham bom ânimo. E há um tipo de pessoa, meu amado, que o diabo não pode derrotar, que é alguém que se rehúsa, em português, alguém que se recusa a rendir-se. Aquele que não quer rendir-se, aquele que sigue lutando, que sigue perseverando, esse é um problema para o diabo, porque o diabo não pode derrotar essa pessoa. Aunque se desanima, essa pessoa se anima outra vez no Senhor, recobra suas forças e sigue lutando. Amém, meu amado? Por isso, Pablo, lleno do Espírito Santo, ele dizia assim, mira, eu me olvido de las coisas que para trás quedan, e eu prossigo mirando hacia adelante al blanco. Ou seja, há coisas em minha vida que passaram, eu passei a página e agora eu vou prosseguir adelante. O ânimo é uma coisa muito importante na vida de nós outros. Muito importante. Uma pessoa pode ter vários títulos. Uma pessoa pode ser inteligente. Uma pessoa pode ser brilhante em muitas coisas que faz. Pode ter um cérebro incrível. Pode ser importante em algum lugar. Mas se essa pessoa se dá por vencido, se essa pessoa se desanima, não alcança absolutamente nada com todas essas coisas que tem. Porque é o coração. É del coração que emana, que sale todas as coisas da vida. Amém, meu amado? Por isso é importante que nós abrimos nosso coração ao Senhor para permitir que o Espírito Santo de Deus trabalhe comigo e contigo. Da mesma maneira que um motor necessita combustível para mover-se, para fazer algo, nós também necessitamos de ânimo para viver. Essa palavra ânimo, em grego, na palavra de Deus, no Novo Testamento, eu puse em seu boletim, é exaporeomai. O que significa? Desânimo. Significa estar totalmente perplexo, estar completamente destituído de medidas ou recursos, estar em desespero, renunciar a toda esperança. Então, essa palavra desânimo, em la Bíblia, significa renunciar toda esperança. Ou seja, é quando eu não quero mais lutar. Por isso eu puse um quadrito que diz, desânimo é a renúncia de la esperança. Diga isso para que quede em tu coração. Desânimo é a renúncia de toda esperança. E no dia que nós levantemos em la manhã, meu amado, e que nós já não tenhamos mais esperança, eu estou nesse momento renunciando toda a possibilidade de revertir uma situação difícil, uma situação impossível em minha vida. Quando se va a esperança, aí é onde eu estou agora entregado, dizendo, não vou lograr revertir nenhuma situação negativa porque eu estou rendido. Mas quando uno se levanta e luta, não há nada que pueda impedir o que Deus pode fazer em minha vida, em sua vida e transformar a situação. Amém, meu amado? Há um dicho, que eu quero que tu escute, que diz assim, uma pessoa pode passar 40 dias sem comer, solo tomando água. Há alguns homens na palavra de Deus que passaram por isso. Uma pessoa pode passar 3 dias sem tomar água. Depois de isso, não aguenta mais. Alguns, hasta 8 minutos, logram estar debaixo de água sem respirar, aguantando a respiração. Hasta 8 minutos. Se quer, depois tu prova em tu casa, ok? Muito cuidado com isso. Pero há muitas coisas difíceis que o ser humano vai logrando lutar e vencer. Pero sem esperança, meu amado,
un minutito sin esperanza, nosotros ya no podemos hacer absolutamente más nada. Hicieron algunas investigaciones y concluyeron lo siguiente, que sobrevivientes de guerra que aguantaron horrores en la guerra, solo sobrevivieron porque tenían alguna esperanza. Es la esperanza que les hacía seguir luchando. En muchos países, personas que viven en países sufridos, aguantan todo sufrimiento y siguen luchando. ¿Por qué? Porque todavía hay un poco de esperanza. Entonces, la esperanza es la gasolina, es lo que da ánimo para que uno siga luchando. Entonces, perder la esperanza o desanimarse es algo muy serio. E por isso Deus trata em sua palavra para que nós outros podamos receber um ânimo do Senhor. Amém, meu amado? Quando nós outros renunciamos a esperança, nós outros estamos morrendo por adentro. Pouco a pouco uno se vai morrendo. Pero mira lo que dice a palavra de Deus, Romanos 5, 1 em adelante. Justificados, pues, por la fé, tenemos paz para com Deus por meio de nosso Senhor Jesucristo, por meio de quem também hemos obtenido acesso por la fé a esta gracia, em la qual estamos firmes e nos gloriamos em la esperança de la glória de Deus. Então aqui está dizendo que aqueles que são de Deus, que aqueles que são cristianos, que têm o Espírito Santo dentro de si, nenhuma situação deve ser completamente desesperadora para nós outros. ¿Por quê? Porque nós outros temos a esperança de la glória de quem, meu amado? De Deus. Então, hasta a muerte, nós outros temos esperança quando passamos por esses momentos difíceis. 1 Tessalonicenses 4:13, Pablo dijo assim: tampouco queremos, hermanos, que ignoreis acerca de los que duermen, aqui ele está falando de quem morreu, para que não os entristezcais como os outros que não têm, ¿qué, meu amado? Esperança, como alguém que não tem esperança. Quando uno perde um pariente querido, é um dolor grande. É um hueco grande que queda no coração. Não é fácil passar por esse tipo de coisa. Eu perdi meu papá. Meu papá faleceu com 47 anos de idade. É jovem. E inesperado, uma surpresa. Então, isso é um choque grande, isso é um dolor grande, isso não é fácil. Pero me recuerdo, toda vez que estava sofrendo isso, me veía esse versículo: nosotros não somos como aqueles que não têm esperança. Eu não sou como aqueles que não têm esperança. Eu tenho a esperança que nós nos vamos encontrar em la glória do Senhor. E isso anima o alma, isso anima o coração. E uno tem que falar a sua alma e dizer: recorre ao Senhor, recorre nessas palavras de ânimo, traiga à memória aquilo que traz esperanças, isso que nos anima. Amém, meu amado? Porque essa vida vai passar, é o que Jesus está dizendo. Ele dijo: en ese mundo, en ese mundito, não há como escapar de las aflições. Ustedes van a passar por aflições, e algumas são de surpresa, outras já são meio que já sabemos. Pero o ponto é: vamos sofrer. Pero ele disse: se ustedes buscam em mim ânimo, eu posso trazer um ânimo que esse mundo não pode dar. Quem quer esse ânimo, meu amado? Em nome de Jesus. Amém? Agora, com todo esse ânimo que há disponível para um homem e uma mulher de Deus, nós outros temos que entender, essa noite, de que o desânimo é algo que sucede com qualquer ser humano, é algo general, pode suceder com aqueles que conhecem a Deus e pode suceder com aqueles também que não conhecem a Deus. Em la palavra de Deus há muitos exemplos, hasta gente séria, hasta gente que temia al Senhor, entrou por um caminho que tiveram que lidiar com ele, desânimo. Então, quando nós outros passamos por algum tipo de desânimo e somos de Deus, isso não é, meu amado, um pecado gravíssimo, isso não é uma coisa terrível, isso passa, qualquer um pode passar. A coisa que Deus quer é sacar-nos desses momentos, levantar-nos. Amém, meu amado? A Bíblia diz que o llanto dura uma noite, pero a alegria vem quando? Por la manhã. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Um dos homens de Deus que teve que lidiar com o desânimo foi um homem chamado Job. Job foi um homem que temia a Deus. Era um homem recto e justo. Mira o que diz Job 1:1. Primeiro versículo desse livro. En el país de Uz vivia um homem chamado Job. Era um homem recto que amava e honrava a Deus e não hacía nenhum mal a quem, meu amado? A nadie. Imagina um homem bueno. Um homem recto, amava, honrava a Deus e não hacía nada malo com nenhuma pessoa. Pero houve um momento
eu não vou entrar em detalhes. Quem quer, depois leia em sua casa o livro de Job, porque tenho muitas outras coisas para falar hoje. Pero todo mundo sabe que aqui houve algo que Deus permitiu para que pudesse provar o coração de Job. Al final dessa história, esse homem foi bendecido muito mais. Pero ele passou por um sofrimento. Houve um momento que esse homem vivia uma circunstância boa e de repente cambiou todas as circunstâncias do dia à noite. Ele perdeu filhos, perdeu propriedades, sua saúde foi afetada. E esse homem chegou ao que nós podemos dizer, o fundo do poço. Passou por muitos sofrimentos. E Deus permitiu isso. E não só isso, Deus permitiu que nós pudiéramos ver em la palavra, em la Bíblia, o nível de desânimo que esse homem chegou a ter. Então, não estou falando de um homem qualquer, estou falando de um homem que era recto, que amava e honrava a Deus e não hacía malo a nadie, e lhe tocou passar por sofrimento. Essa coisa de dizer, venga para o Senhor Jesus e não vai sofrer nunca mais. Venga para o Senhor Jesus e acabou todo o sofrimento. Isso não é assim, porque muitas vezes Deus vai usar o sofrimento para trabalhar comigo e contigo, principalmente por um motivo, para saber o que estava em seu coração. Porque mientras está todo bem, meu amado, prosperando, dinheiro entrando, todo caminhando, a coisa mais linda, nadie reclama, nadie pelea, nadie murmura, pero quando Deus aperta a coisa, aí vai sair de adentro do coração, com o cambio de circunstâncias, o que estava. Eu te pergunto, será que Deus já não sabia o que estava dentro de tu coração? Deus sabia. Quem não sabia? Tu não sabia. É tu e eu que não sabemos o que está dentro. Então, se Deus permite circunstâncias difíceis para que tu sepas, vou falar uma palavrita feia, ok? La basura que todavia está dentro do coração. Não é que Ele não sabe, quem não sabe somos nós outros. Então, se Deus permite que Job passe por um momento difícil. E chega mais adelante, Job 30, versículo 15, mira o que esse homem disse. Los terrores se han vuelto contra mim. Mi honor es perseguido como por el viento, y ha pasado como la nube mi prosperidad. Ahora mi alma se derrama en mí. Los días de la aflicción se han apoderado de mí. La noche me taladra los huesos, y los que me corroen no reposan. Con gran fuerza es desfigurada mi vestidura. Me aprieta como el cuello de mi túnica. Aperta o meu pescoço como se fosse uma túnica. Tu me has arrojado en el lodo, y he llegado a ser como el polvo y la ceniza. O sea, esse homem está en el fondo de um desânimo terrível. Chegou a um nível que ele está dizendo, eu não sou nada, eu sou como o polvo, eu sou como a ceniza, todas as noites mi dolor de cabeça não se va, mi preocupações não se van, não tenho mais nada. Eu não sou nada. Me duele todo. Además de toda essa luta, tem sua esposa, e a esposa não aguenta a pressão. A esposa não aguenta o tratamento que Deus estava permitindo a essa família passar. E essa esposa se levanta, Job 2:9, e disse assim, então sua mulher lhe dijo, todavia te aferras a tu integridade, maldice a Deus e muérete. Em outras palavras, maldice-se Deus e te mata, porque não sobra mais nada de tu vida. Em outra palavra, dizendo assim, de que sirve buscar esse Deus? De que sirve orar? De que sirve seguir em sua integridade, buscando e sendo um homem e uma mulher de Deus, se todo o que vem sobre ti é sofrimento, é luta? Então, se acaba com isso. Então, se presta atenção, meu amado. A mesma circunstância, Job e a esposa estão passando por as mesmas lutas. Uno se mantém fiel ao Senhor, não peca contra o Senhor, não abre a boca para dizer nada com o Senhor, e sigue e passa por la prueba bendecido. La outra, em vez de seguir em bendição, cai. La outra, em vez de abrir a boca e agradar a Deus, desagrada a Deus. Em vez de seguir firme com os fundamentos que tinha em seu coração, quizás agora se descobre, não há fundamento nenhum. Ela era só a mulher de um homem temeroso a Deus. Pero quando Deus quitou as cositas que tinha, quando Deus tocou as cositas que possuía, agora sale del coração lo que é a verdade, dizendo, maldice a esse Deus e quita tu vida. Então, você vê que duas pessoas passando por la mesma luta, Deus sabe lo que está adentro del coração. Esse homem está desanimado. Chega um momento que chega um amigo dele, e esse amigo que se chama Elifaz, recorda Job de algo que ele hacía en el passado. E mira lo que dice
aí em seu boletim, Job capítulo 4, versículo 3. Ele faz recordando a Job: eu recuerdo que tus sábias enseñanças infundiam fortaleza a los débiles. Se alguém caía, tus palavras lo levantavam. Tu sostenias al que estava por cair, pero agora que eres tu quem sufre, te desanimas e não logras superar tu turbação. Esse mesmo versículo 5 em português diz assim: mas agora, quando chega a sua vez, você perde a paciência. Ao ser atingido, você fica apavorado. Que é o que ele faz? Amigo de Job está dizendo a ele. Está dizendo assim: mira, Job, déjame recordarte uma coisa. Se antes alguém, se eu conhecia a alguém que tinha sábias palavras para outra pessoa que estava passando por desânimo, se eu conhecia a alguém que tinha palavras de motivação, motivacionais, quando alguém estava mal, essa pessoa eras tu, Job. Tu eres essa pessoa que hacías isso. Isso é o que ele está dizendo. Tus enseñanças, Job, eram uma bendição. Tu infundia fortaleza a los débiles. Quando alguém caía, tu estava aí para levantar, e tu sostenia essa pessoa para não cair. Pero agora, quando chegou tu vez de passar por el sofrimento, de passar por la lucha, ele está dizendo: tu te desanimas e tu não logras superar lo que tu estás passando. A hora que chegou sua vez, tu não tens a capacidade de sair dessa luta. Que é o que eu tenho que aprender, meu amado. Quantas vezes nós outros somos conselheiros, buenos conselheiros, para pessoas que estão desanimadas, para pessoas que estão passando por lutas. ¿Por quê? Porque para nós outros é lógico, é irreal ver alguém passando por um problema enorme, com um desânimo enorme e não fazer nada. O ser humano quer falar algo, o ser humano quer dizer algo, o ser humano quer esforçar-se para sacar essa pessoa dessa situação, desse desespero. Nós outros temos palavras para levantar, palavras de aliento, palavras e palavras lindas para sacar essa pessoa. É o que ele está falando com Job. Job, se eu me recuerdo de ti, tu eres esse tipo de pessoa. Pero, e agora quando passa contigo? Quando toca a la puerta el desânimo em tu alma, em tu casa, e tu queres desistir, e tu queres desanimar, e tu queres parar, aí está dizendo: a hora que te toca a ti, que é o que passa a Job. Então, esse homem é um homem como nós outros. Há um texto na Bíblia que me gusta muito, eu puse Santiago 5:17, que habla de Elías. Eu vou falar de Elías mais adelante, pero mira o que diz. Elías era um homem com debilidades, outras versões dizem com limitações como las nuestras. Então, eu posso dizer que Job era um homem com as debilidades e com as limitações como las de nós outros. Davi era um homem com as debilidades e com as mesmas limitações como nós outros. Todos esses homens que foram homens temerosos, homens de Deus, homens que fizeram grandes coisas, eram homens com a mesma estrutura que nós outros. Nós outros não somos em nada diferente de eles. E esses homens tiveram que lidar com o desânimo, e nós outros também temos que lidar com o desânimo. Amém, meu amado? Muitas vezes, nós outros somos esses que vão estar motivando as outras pessoas. O ponto que eu quero pensar é, quando nos toca a nós outros sabemos lidar com o desânimo ou não? Eu desisto? Eu me vou? As emoções cambiam minha vida? Ou eu sou uma pessoa que sigue firme em algo que não se vê? Eu me muevo por la fé e não por vista. Isso é o que nós devemos trabalhar essa noite em nosso coração para vencer o desânimo. Amém, meu amado? Quero ver os sintomas do desânimo. Síntomas e efeitos. ¿Okay? Síntomas não é a causa, é o que se vê. Síntoma. A primeira coisa é que não sentimos a Deus. Quando uno está muito desanimado, uno não sente a Deus. Nem percebe que Ele existe, que cuida de nós outros, que está em los mínimos detalhes. Uno se olvida de Deus. Job 30:20 diz, era o que esse homem disse: clamo a ti e tu não me respondes. Me apresento e tu não, ¿qué, meu amado? Atiendes. Esse é o nível que chegou. Ou seja, não me sirve de nada orar, não se sirve de nada ir à igreja, al grupo de edificação, não me sirve de nada dessas coisas porque tu não me haces caso, Deus. Isso é um desânimo. Isso é um síntoma.
Salmos 28:1. Davi, a ti clamaré, oh Senhor, roca mía. No te hagas el sordo para comigo. No suceda que, por quedarte en silencio ante mí, yo llegue a ser semejante a los que descienden a la fosa. Ele está diciendo assim, Senhor, yo oro y parece que tú estás sordo, no escucha nada. No cambia la situación. Yo pido y sigue la misma cosa, semana tras semana. Entonces uno tiene que ver, si eso me va desanimando, eso es un síntoma que estoy desanimado. O sea, solo alabo, solo me recobro en Dios las fuerzas cuando todo está bien. Cuando no está bien, me desanimo, me entro en un foso y aquí Él está diciendo, yo soy semejante a aquellos que están muertos. Descendió a la fosa. De mí no espere nada, Señor. Hasta que mi vidita esté todo bien, todo en orden, ahí sí te alabaré. Mientras no arregla mi vidita, no tengo nada para orar nem alabar. Desânimo. Desânimo. A outra coisa, damos ouvidos a vozes que nos desanimam. Uno empieza a escuchar vozes que desanimam. E pensa uma vozita que mata, é uma voz que nos desanima, que nos coloca mais para abaixo todavia. Mira o que diz Salmos 42:5. Davi dizendo, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Esse homem está falando com si mesmo, está dizendo, ¿por qué tú estás tan abatida? ¿Por qué estás de esa manera? Y él mismo dice, espera en Dios, no se desanime, Dios va a transformar la situación. Y mira lo que dice el versículo 3 antes, mis lágrimas, ¿por qué ese hombre está así? Ele está dizendo, mis lágrimas han sido mi alimento, día y qué, mi amado? Noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está qué? Tu Dios. Esas son lágrimas que hablan. Diga a tu vecino aí, diga, cuidado com as lágrimas que hablan. Lágrimas habladoras. Esse é quando tu te acostas na noite e está com pena de ti mesmo. Ai de mim, pobre de mim. Já vai morrendo, pouco a pouco. E aqui se vai desanimando. E ele está dizendo, mis lágrimas, todas as noites, lo único que eu tenho para comer todas as noites são mis lágrimas, dizendo, ¿dónde está su Deus? Esse momento é quando o passado, todo o que nós vivimos allá no passado é o melhor. Eu quero regressar ao passado. Hoje dia não está bem. Eu era feliz allá atrás e não sabia. Hoje dia minha vida está mal. Los mejores anos eram aqueles que estavam allá en el pasado. Eso es el desánimo. Cuando uno quiere estar siempre regresando al pasado, porque el pasado era mejor y hoy día es malo, es porque nosotros estamos desanimados. Mientras los discípulos caminaban con Jesús y Jesús estaba junto con ellos y ellos estaban animados, ellos siempre miraban adelante, no importaba las luchas y las aflicciones. Pero el día que Jesús se fue, ellos sintieron que agora perderam aquele que era o maestro, perderam aquele que era o líder, todos eles se desanimaram. A primeira coisa que quiseram fazer, regressar ao passado, volver a las redes para pescar. Outros discípulos saíram de Jerusalém e foram de volta para Emaús, outro caminho. E Jesus disse, não salgan de Jerusalém, hasta que ustedes sean revestidos de poder. Não se muevan, se foram. Pedro disse, vou pescar. Desanimaram. Cada vez que nós miramos ao passado, e o passado é melhor que o futuro, melhor que o presente, é porque nós estamos desanimados. Mis lágrimas são alimento de dia e de noite, eu não caminho. E se eu não salgo desse lugar, essa voz me leva a outra coisa, o que diz Salmos 11:1. En el Senhor hallo refúgio. Como, pues, se atrevem a decir-me, huye al monte, como las aves, versículo 3, quando os fundamentos são destruídos, que le queda al justo? Que é o que ele está dizendo. Se ele sigue com esses alimentos, mis lágrimas, mi pena de mim mesmo, eu sigo nesse lugarcito aí toda a noite chorando por mim mesmo, ele está dizendo, próximo passo, eu vou querer huir. Eu vou querer não estar cerca de nadie. Eu não quero ver a nadie. Eu não quero falar com nadie. E aqui ele está dizendo, é o mesmo como as aves que vão para o monte. Diz assim, aléjate de todo mundo, desaparece para allá e quédate tu solito. Qual é o problema? Aí vem a revelação, versículo 3.
Quando a pessoa empieza a vivir essa vida aislada, quando essa pessoa empieza a viver essa vida ilhada, cercada de problemas, cercada de malas notícias, pero não busca ajuda, não anda com homens e mulheres de Deus que têm outra palavra de ânimo, essa pessoa se vai hundindo tanto que chega a romper os fundamentos. E aí diz, quando os fundamentos que a pessoa tinha são destruídos, que le queda então ao justo? Me hago entender, meu amado? Uno vai vendendo seus princípios. Uno dizia, não vou a roubar, agora já pensa ser alguma cosita, alguma trampita aí, porque estou mal, estou desanimado. E nesse desânimo eu penso, já que Deus não faz nada, déjame romper mis fundamentos, mis princípios, para ver se ganho algum dinerito. Já que Deus não faz, eu soluciono. Me hago entender? Eu esperava por novio ou por uma novia para o esposo que eu quero no Senhor. Já que Deus não se mueve, eu estou desanimado, me vou a mover por mim mesmo. Então, eu destruyo os fundamentos. E quando os fundamentos se acabam, que le queda justo? Não le queda absolutamente nada. Então, o desânimo é muito sério, meu amado. O desânimo é onde uma pessoa, se não se levanta no Senhor, vende seus princípios. Vende seus princípios. E Deus não quer isso para nenhum de nós outros aqui, em nome de Jesus. Amém, meu amado? Quem quer isso é o diabo, pero o Senhor quer levantar-nos. Outro síntoma é que nos sentimos débiles, incapazes e queremos desistir. Eu dije que queria falar de Elias. A Bíblia diz que Elias era um homem como nós outros. Agora, Elias, meu amado, tu sabes que ele vai entrar em um processo, quem conhece a palavra, de querer huir de todo mundo, ir para uma cueva e dizer, quero morrer. Pero antes de entrar nesse processo, esse homem, meu amado, enfrentou profetas del diablo, profetas malignos. A Bíblia diz que ele enfrentou 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Acera. São 850 profetas del diablo contra um profeta de Deus. E a Bíblia diz que esse homem foi ungido por Deus, Deus lhe deu fortaleza, sabedoria, de tal maneira que quando tu lês esse livro, tu empiezas a reír, porque ele enfrenta, ele se burla do inimigo, ele diz, não, siga gritando aí, porque esse Deus de vocês está sordo. Elias foi revestido de algo incrível, então nós não estamos falando de um homem que vai entrar em um desespero, que vai entrar em um desânimo, que vai entrar em uma depressão, que não estava vivendo buenos dias e buenos momentos. Esse homem acabava de viver, quizás, os moveres espirituais maiores que qualquer um aqui anela querer viver um dia, meu amor. É como se hoje dia uma unção tremenda, essa semana tu passa por um mover de Deus e na outra semana tu queres morrer. Isso é o que está passando com ele. Esse homem tem uma vitória tremenda. Quando tem uma vitória, Jezabel escuta que ele matou a seus 850 profetas e lhe ameaça dizendo, mira, amanhã mesmo tu vai morrer. Esse homem tem medo e se vai por um caminho de um deserto. Se vai, não ora, não pergunta a Deus, nada. Se vai, corre, huido. Mira o que diz 1 Reis 19:4. E ele se foi por el deserto um dia de caminho. E vino e se sentou debaixo de um enebro, um arbusto, um arbolito. Deseando o que, meu amado? Leia mais alto, desejando morrisse. E dijo, basta já, oh Jeová, quítame la vida, pois não sou eu melhor que mis padres. E echándose debaixo del enebro, que é o arbolito, se quedou dormido. E he aqui, luego um ángel le tocou e le dijo, levántate, come. Então ele mirou, e he aqui a sua cabeceira uma torta cozida sobre las, como diz essa palavra? Ascuas. E uma vasija de água. E comeu e bebeu. E que passa com ele, meu amado? Volveu a dormir-se. Desanimado. E volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez. Parece a esposa que quer despertar o marido e não desperta, meu irmão. Vai outra vez. Outra vez. Lo tocou dizendo, levántate e come. ¿Por quê? Porque largo caminho te resta. Se levantou, pois, e comeu e bebeu. E fortalecido com aquela comida, caminhou quantos dias, meu amado?
40 días y 40 noches, ¿hasta dónde? Horeb, el monte de Dios. Imagina esa barrita de cereal que tú comes una vez y estás satisfecho por 40 días y 40 noches, mi hermano. Tremendo energizer, esa cosita. Versículo 9. Y ahí, Red Bull, te da alas, fue volando. 40 días y 40 noches. Por el monte de Dios. Llegó ahí en Horeb. Y ahí se metió, ¿dónde, mi amado, allá? Na cueva. Donde pasó la noche. Y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí? ¿Quién, mi amado? Elías. Elías acabou de passar por uma experiência vitoriosa. Então, aqui eu tenho que entender, o desânimo não era porque esse homem tinha falta de sucesso ou falta de realização. Essa não era a causa. Porque às vezes nós podemos pensar, o desânimo vem por um motivo, a falta de sucesso e a falta de realização. Quando eu não tenho sucesso e não estou realizado, me desanimo. Esse homem tinha todo isso funcionando. E o desânimo vindo por outra coisa. Sua crise não era uma crise por falta de unção, porque para vencer todo o que ele venceu, meu amado, esse homem estava ungido de la cabeça até os pés, porque nadie sem a unção do Espírito Santo enfrenta 850 profetas do diabo. Se tu queres sair a evangelizar aqui a los homeless, eu já fui algumas vezes em Miami, e tu não vas em oração e não vas preparado, a opressão é tão grande, e a luta é tão grande, tu imagina com 850 profetas do diabo. Esse homem não tinha falta de unção. Esse homem não tinha falta de fé. Porque a Bíblia diz que ele havia pedido a Deus para não chover e não choveu. E a Bíblia diz que ele pediu para chover outra vez e choveu. Falta de fé não é problema para esse homem. Qual é o problema? Está todo funcionando. Elias não está passando por nenhum estresse físico. Por quê? Porque acaba de comer uma barrita aí de cereal aí que el ángel le deu, meu amado, e saiu fortalecido 40 dias e 40 noches. Qual é o problema desse homem? Que é o que passa? Qual a raiz desse desânimo? Podemos pensar, é Jezabel. Jezabel é o problema. Não é o problema. Não, as circunstâncias malíssimas. Tampouco é o problema. O problema é sua alma. O problema é expectativas frustradas. Diga isso, expectativas, diga frustradas. Esse homem está dizendo, eu não sou melhor que mis padres. Al princípio, allá ele está dizendo, eu não sou melhor que mis padres. Havia uma vozita dentro dizendo a ele, nunca é suficiente, nunca está bueno. Por mais que tu haga, não está bem. Tu não eres melhor que tus padres. Viste o fracasso que tu eres. Viste como tu nunca vai chegar a coisa nenhuma. E essa voz adentro, meu amado, isso era o pior inimigo que esse homem tinha dentro. Não era nada, nenhuma dessas outras coisas. Era uma ansiedade interior que não havia sido sanada. Era uma ansiedade interior que não havia sido satisfeita. É como todo está bem, mas sempre me falta alguma cosita. E essa cosita é o maior dano que hace. ¿Por quê? Porque por mais que Deus haga grandes bendições, sempre falta uma cosita mais. E uno nunca está satisfeito. Havia algo interior adentro de Elias que não foi satisfeito. Isso falou mais alto que todas as bendições. E aí vino frustração e vino desânimo. Estava desanimado. Ora, é interessante, meu amado, que Deus vê que esse homem está desanimado, esse homem sai huyendo, a Bíblia diz que caminhou um dia. Ele não ora, não pergunta a Deus, Deus não está de acordo com isso. Ele vai de sua cabeça. E aún assim Deus lo sostém. A Bíblia diz que Deus mandou um anjo, lhe deu uma comida e disse, te vou ajudar a andar 40 dias. E jogou ao monte de Deus. Deus permite que ele passe todo isso. Quando chega ao monte, Deus disse, que tu haces aqui, Elias? Que te passa? Por que tu entraste nesse hueco? Você presta atenção, meu amado. Muitas vezes nós outros entramos em huecos profundos.
Deus nos sostiene, Deus nos ajuda, Deus nos vai levando, pero não significa que Deus está de acordo que nós vivamos uma vida negativa, uma vida mala, uma vida depressiva, uma vida triste. Deus nos está sustentando, Deus nos está ajudando, pero o que Ele quer mesmo é dizer, que tu haces aqui, nessa situação, que tu haces nesse hueco, salga desse lugar, passa essa página em nome de Jesus. Amém, meu amado? Deus quer que passemos as páginas. Diga assim, Deus quer que eu passe as páginas. Hasta aqui Ele nos ha ajudado, pero chega um momento que nós temos que dizer, Senhor, eu não quero mais esse sofrimento, esse dolor em meu coração, eu entrego isso a Ti. Então, há muitos sintomas que nós vemos. Qual a causa? Por que esse homem chegou a esse lugar? A primeira coisa é uma fuente generadora de alegria equivocada. Equivocada. Muitas vezes, meu amado, nossa alegria, nosso ânimo está em fuentes equivocadas. E isso nós criamos expectativas e depois nós nos frustramos. E entramos em cuevas emocionais. Que é uma cueva emocional, pastor? Nós não queremos ver nadie. Nós não queremos falar com nadie. Eu não quero ver a luz do dia. Eu não quero levantar-me. Eu não quero fazer nada. Isso é uma cueva emocional. E tu dices, por quê? Porque muitas vezes são expectativas frustradas. Nós criamos expectativas. Nós criamos ideias. E depois não sai como nós pensamos. Não foi Deus que disse, somos nós que pensamos. E depois nós somos os que estamos tristes, frustrados, chorando e entramos em cueva. E essa cueva é, não quero falar com nadie, não quero ver nadie, quero quedar nesse quartito escuro, cierra a ventana, cierra a cortina, solo eu aqui nesse oscurito. O problema é que não queda aí. O problema é que essa cosita, como uno vai falando com si mesmo, e as lágrimas são de dia e de noite, o pan que eu tenho, o problema vai aumentando. Não é que uno se sana, uno se hunde mais em uma cueva. Uno se queda aí adentro, aí cozinhando cada dia que passa coisas malas. Então, o que é o que passa? Además de todo esse sentimento, adentro da pessoa que já está passando por uma crise, todo mundo carga dentro de si um sentimento de justiça própria. Um sentimento de que, não, tenho nada equivocado, eu hice minha parte. E mira o que disse esse homem que está passando por esse momento de desânimo enorme. 1 Reis 19:10. Quando Deus perguntou, ¿qué tu haces aqui? Ele disse, he sentido um vivo celo por Jeová, Deus de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para qué, mi amado, quitarme la vida. Solo yo he quedado. Nadie más, yo solito, soy el único hombre de Dios que tú tienes, Dios. Y uno entra en ese sentimiento, mi amado, donde parece que yo soy el centro del universo. Eso es el versículo 10. Eso es cuando Dios está hablando con él en el principio. Y Dios dice, ¿qué tú haces aquí, hombre de Dios? Pasa el tiempo, ese hombre llega al Horeb. Cuando él está en Horeb, Dios ahora dice, salga de ese lugar. Dios se mueve delante de él con un viento fuertísimo que rompía las piedras. Eu não he visto um huracão desse nível aqui todavia. Em nome de Jesus não vamos ver. Pero um huracão que rompe as pedras é grave. A Bíblia diz que Deus hizo isso afuera de la cueva. Depois vino um terremoto. Depois vino um fuego. E a Bíblia diz que Deus não estava em nada dessas coisas. E depois vino um momento suave e tranquilo. E quando vino um momento suave e tranquilo, Elias escuta a voz de Deus. Tapa seu rosto. Sale mais afuera. E quando ele sale mais afuera, arrependido, Deus hace a mesma pergunta a segunda vez. ¿Qué tu haces aqui, Elias? 2 vezes Deus pergunta a mesma coisa. E ele responde, versículo 14. Ele respondeu, he sentido um vivo celo por Jeová, Deus de los ejércitos. Por los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan quitarme, ¿qué, mi amado? La vida. Que esse homem está dizendo, em outra palavra, ele está dizendo assim, mira Deus, déjame decirte uma coisa, se há alguém que está levado em sério em todas essas coisas, sou eu.
Eu sou um homem que te levou em sério. Eu he honrado todo o que tu me has dicho, mais que todo mundo. Se tu queres encontrar assim, um homem que hizo todo bem, sou eu. Então, por lo tanto, tu deverias dar-me proteção especial. Essa mulher não deveria nem pensar em venir detrás de mim, já que sou o único que há quedado. Déjame dizer uma coisa, Deus nem habla de tema de Jezabel, nem trata. Deus não disse, sim, vamos conversar um pouquinho sobre essa lutita de Jezabel. Nada, nem discute. Deus chama a Elias e disse assim, déjame dizer-te uma coisa, queridito, só para que tu entenda. Há 7,000 que não doblaram suas rodillas a Baal. Em outra palavra, déjame dizer-te uma coisa, tu que está bem deprimido, Elias, bem desanimado. Você só vê a ti mesmo e tu tens essa sensação de que tu estás solito, eu sou o único que quedé, porque tu estás desconectado de todo mundo. Tu desconectaste tu vida de todo mundo e essa é a única razão porque tu pensas, solo eu he quedado e solo eu sou essa cosita mais linda que ha guardado todos tus mandamentos. E Deus está dizendo, não, tu estás equivocado. Tu não eres a última Coca-Cola do deserto, tu não eres a coisa mais linda, tu não és o centro do universo. Há 7,000 que eu cuido de eles da mesma maneira que he cuidado de ti. E o problema não é meu, o problema é tuyo. Tu te desconectaste, tu entraste nessa vidita desconectada de todo mundo, agora tu sofres as consequências, Elias. Me hago entender, meu amado? Deus trata a raiz do problema. E uno entra em um poço que o diabo le encanta, que é a cueva del desânimo. Pero Deus não trata com nadie adentro dessa cueva, porque essa cueva é um lugar que quem trabalha aí é o diabo. Por isso Deus disse, Elias, tu queres minha presença, tu queres minha vida em sua vida, salga dessa cueva e vem para fora, porque é afuera que eu vou falar contigo. Aí adentro desse lugar eu não vou entrar. Muitas vezes, meu amado, nós outros vivimos nossa vidita, passando nossas lutitas, e nós outros culpamos a todo mundo é o problema, essa gente me acusa, essa gente habla mal de mim, essa gente não sei o quê, essa gente me juzga, essa gente não... Eu sou a única cosita mais linda que não hace nada equivocado, vou vivendo minha vidita aisladita, vou vivendo aí nesse lugar, e tu não se dá conta que está vivendo em uma cueva, meu amado, que quem lhe encanta esse lugar é o diabo, que vino para uma coisa, matar sua fé, roubar sua fé e destruir sua vida e sua família. Me hago entender, meu amado? Pero Jesus dijo, eu he venido para deshacer as obras do diabo e vim a trazer vida e vida em abundância. Quem quer essa vida, digam glória a Deus aí, amado. Amém? Poço escuro, meu amado. Cueva é um lugar oscuro, hundido, barro, um lugar que uno siente pena de si próprio. E não é um lugar que Deus quer para mim, para ti. É um lugar que uno está aí adentro dizendo, ai de mim. Eu já conheci pessoas em la vida que, sinceramente, essa pessoa, quando abriam a boca para falar, todo o que diziam é assim, todo lo malo solo sucede comigo, não sucede nada malo com nadie mais. É como que todas as coisas malas é solo com essa pessoa, como que nadie mais passa luta. Por quê? Porque é como essa pessoa se vê. Me hago entender? É como se a pessoa me mira a mim e diz, não, que coisa mais linda, eu queria ser como pastor, essa bendição, não passa luta nenhuma, nenhum sofrimento, você só camina por las nuvens todos os dias, assim flotando com o Senhor. Não é assim, meu amado. Não é assim. Lo que pasa é que alguns querem entrar em uma cueva, quedar em uma cueva e ter pena de si mesmo. Outros se levantam e saem desse lugar porque entendem, esse lugar não é o lugar que Deus tem para mim. E as mesmas lutas que eu estou passando, outras pessoas passam por essa luta também. Eu não sou a única personita que está passando por essas aflições. Há gente que está sofrendo muito mais. E uno não se queda com pena de si mesmo, uno se levanta, uno não é enganado por seu próprio coração. A Bíblia diz em Jeremias 17:9, engañoso é o coração, más que todas as coisas e perverso. Quem que, meu amado? Lo conocerá. Mira o livro de Hebreus 12:3. Assim, pues,
Considerem a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen, ni pierdan, ¿qué, mi amado? El ánimo. Está diciendo, mira a Jesús. Cuando tú mires a Él, recuerda muy clarito lo que Él pasó. Eso te va a hacer a no desanimar. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar, ¿qué, mi amado? Su sangre. Y Él dice, por tanto, renueven sus fuerzas, las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas, ¿qué, mi amado? Debilitadas. Amén. Ele está dizendo, não pense, não entre nessa mentira do diabo que tu eres o único que está sofrendo e que nada mais sofre. Não é assim. Há muitos outros que sofrem também. E tu mesmo que está creyendo que está sofrendo muito, não ha passado nem esse nível de lutas. E se não ha chegado nesse nível de lutas, a palavra está dizendo, ponte las pilas, renueva su fuerza en el Señor, renueva las manos cansadas, renueva las rodillas y siga batallando por el reino de Dios. Amén, mi amado. Contra vento y contra marea es lo que nosotros tenemos que luchar. Amén. Muchas veces nosotros vemos personas desanimadas. Y ahí viene el desánimo queriendo tocar la puerta de nuestro corazón. Si tú caminas con el reino de Dios, solo si la gente está animada o desanimada, si se desanima, desisto, si se desanima, nosotros no podemos andar, mi amado. Porque hay días que la gente está animada y hay días que la gente está, ¿qué? Desanimada. Nuestra fuerza tiene que venir del Señor. El reino de Dios desde los tiempos de Juan Bautista avanza por esfuerzo. Y aquellos que se esfuerzan se apoderan de él. Qual é o próximo problema ou causa de desânimo? Dar excessivo valor a las opiniones. Excessivo valor a las opiniones. Salmos 3:2. Mira lo que David decía. Muchos, no pocos, muchos dicen acerca de mí, Dios no lo librará. O sea, está perdido. Olvida de ese que está ahí, no va a pasar nada. Pero tú, oh Señor, eres escudo alrededor de ¿quién? De mí. Eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su santo monte. Yo me acosté y dormí. Desperté. ¿Por qué, mi amado? Porque el Señor me sostuvo. Amén, mi amado. Ele está dizendo, aunque mucha gente hablaba cantidad de cosas, diciendo, Dios no va a librar a ese hombre, está perdido, no hay solución. Él dijo, yo no escuché esas opiniones negativas excesivamente, nada de eso. Mis ojos yo coloqué al Señor, yo busqué al Señor y diciendo, Él me va a levantar. Amém, meu amado? Sempre tu vai entrar em lugares que vai haver, às vezes, pessoas que vão trazer opiniões negativas ou palavras negativas. Nós não temos que dar ouído a essas opiniões, porque são pessoas que não querem ajudar a solução. São pessoas que querem criticar, pero não estendem a mão para ajudar. É só para ponerte mais para baixo. As boas opiniões e críticas são aquelas que dizem, isso está mal, pero não é problema, aqui está minha mão, eu te ajudo a sair disso. Tenho essa ideia, tenho essa ideia, tenho essa ideia, tenho essa ideia. Vamos tratar elas e eu estou contigo para sair disso. Amém, meu amado? Eu hago parte da solução. Eu não só chego e hablo na quantidade de peste e me vou. Isso não serve para nada. Então, eu tenho que entender, quem se acercou é parte da solução ou quem se acercou é uma pessoa só para poner-me para baixo. Se é para poner-me para baixo, meus ouvidos estão cerrados. Amém? Porque meus ouvidos estão abertos à voz do Senhor. Glória a Deus, meu amado. Outra coisa, frustração por haver confiado em planos humanos. Confiado em planos humanos. Jeremias 17:5. Assim ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre e pone carne por su braço, e su coração se aparta de quê? De Jeová. É aquele homem que não anda com Deus e toda sua esperança põe em um homem, uma proposta, em uma situação humana. Me entende? Está aqui sofrendo, aí vem uma proposta, vamos ser sócios. Essa palavra linda, sócio. Ah, que coisa mais linda, sócios. Sócio de quê? De um negócio. Ah, que bueno, vamos ganhar dinheiro. E aí a pessoa te diz, tu entra com o dinheiro, vem a mim, e eu entro com a
experiencia. Al final, yo quedo con tu dinero, Benjamín, y tú quedas con mi experiencia. Y ahí viene ¿qué? La frustración. Ahí viene ¿qué? La tristeza. ¿Por qué? Porque ha confiado en planes ¿qué? Humanos. ¿Cuántas veces no busca consejo? No sabe con quién está haciendo sociedad. No ve los princípios bíblicos. Solo va porque é um bom negócio. Solo va porque dice que dá dinheiro. E quando se mete na situação, não vê as coisas espirituais que estão por detrás. Não vê os valores que estão adentro desse coração que são diferentes do tuyo. E aí agora estás enredado em problemas, em lutas. ¿Por quê? Porque ha confiado em planes humanos e não has escuchado a la palavra de Deus. ¿Qué es lo que pasa? Confiar en hombres y no confiar en Dios. Yo escucho más lo que el hombre dice y no escucho lo que Dios dice en su palabra. Amén, mi amado. Y hay muchos ejemplos que yo podía pasar aquí la noche entera trayendo ejemplos de cuando nosotros confiamos en hombres y pasamos por problemas. Es solo preguntar a ustedes aquí, ¿cuántos aquí colocaron su confianza en una palabra, en una promesa, y después viene la frustración? Porque la gente miente, porque la gente engaña, porque la gente busca sus propios intereses y a veces nosotros no nos damos cuenta y esas cosas suceden. Por eso Ele está diciendo, no hagas eso, confía en el Señor. Amén, mi amado. ¿Cuál es la solución cuando uno está en un lugar depresivo, un lugar donde hay desánimo, donde hay esa tristeza profunda, que é um lugar que o diabo le encanta, pero Deus não quer? Qual é a solução para sair desse lugar? Muitas vezes o que nós queremos é pedir a Deus assim, Senhor, manda um milagre aí do cielo, que venga um raio assim essa noite, e quando venga o raio, eu me anime e saia de aqui animadíssimo, com uma força, como essa barrita de cereal que dura 40 dias. E 40. O problema é que 40 dias, 40 noites depois, passa. Estou jugando que é barrita de cereal, pero não era barrita de cereal. Amém, meu amado? Que ele comeu de verdade. É que agora estou fazendo ginásio, eu e a Lana, a coisa mais linda da manhã, os outros fortinhos. E a Lana disse, tem que comer a barrita de cereal ou tem que tomar um shake, que não sei o quê. Que coisa mais terrível, meu amado. Cada coisa mais mala que a outra. Esse ginásio duele muito, meu amado. Tem que comer essa cosita. Eu não comi nenhuma vez, nada, nenhuma todavia. Esquiros é o problema, esse sim eu como. O problema é que nós outras vezes queremos pedir a Deus em uma solução dessas, assim, Senhor, dá-lhe uma palavrita, assim, uma oração, e assim, que se solucione todas as coisas. Mas não é assim, porque o problema é o coração, é adentro. E muitas vezes quando nós pedimos a Deus algo por nós outros, em vez de que Deus haga algo por mim e por ti, Deus nos ensina o que nós devemos fazer. Diga isso para que tu aprenda. Diga assim, em vez de Deus fazer por mim, Deus me ensina o que eu devo fazer. Eu creio em um Deus que é sanador, um Deus que nos sana. Tu crees nisso, meu amado? Tu crees que nós podemos orar a Deus por sanidade e Ele é um Deus que nos cura? Eu creio. Deus podia haver curado, sanado Elias, porque é um Deus sanador. Podia haver hecho assim, tira, passou, tudo isso. Mas Deus não hace assim. Deus trabalha com um processo, porque Deus quer cambiar o coração. Deus não quer só cambiar as circunstâncias, Deus quer transformar o coração. Por isso nós sim podemos sempre orar por sanidade e crer que Deus é um Deus que nos sana e que nos cura. Amém, meu amado? Mas às vezes Deus nos quer ensinar que há coisas que a sanação necessita que nós cambiemos nosso estilo de vida. Às vezes eu pido a Deus sanação. Amém, glória a Deus. E às vezes o que eu necessito é dormir mais. Estou dormindo quase nada. Então, se eu empiezo a dormir muito pouco, muito estressado, aí adelante vai passar um problema e um bombaço. E aí eu pido aqui oração para que Deus me sane. E Deus diz, amém, vou sanar, pero empieza a dormir melhor também, por favor. Senhor, sana-me mi físico, que estou quase explotando. Amém? E Deus disse, ok, baja o platito também, haga a cosita mais suave, ensaladita, um salmão à la plancha, nada dessa coisa de chicharrón, arroz com frijoles negros todos os dias. Isso é
problema. O sea, Deus nos quer levar a um processo, meu amado. Eu quero pedir a Deus paz. Senhor, ore por mim, pastor. Iglesia, ore por mim que eu necessito paz. Sim, meu amado, pero a vezes Deus quer quitar-te de uma situação que genera estresse. A vezes tu tens que sair de isso, para que agora não viva mais o estresse todos os dias. Então, não é só orar, não é só clamar, é agora tomar passos para que eu pueda sair de esse lugar. Amém, meu amado? Se a vezes, se eu quero sentir-me melhor, a Lana quer sentir-se melhor, queremos poner 2 viejitos fuertes aqui, amém, llenos de energia e de força, temos que fazer exercício. Não é só orar, Senhor, hágame um viejito fortito, e a Lana também, todo fortito para aguentar a caminhada, e nós outros não hacemos nossa parte. Há que fazer nossa parte. Eu animo a Lana me anima, nós dois examinamos e animamos outra vez, e quando vemos, estamos animados adentro dessa bendição que se chama ginásio. Pero Deus nos ensina o que nós outros devemos fazer. Amém, meu amado? Deus disse a Elias, sal de la cueva, abra a ventana desse quarto, deja de tomar essas medicinas, salga dessa situação, lava a cara, peine o pelo, salga desse lugar, porque aí, nessa situação, eu não vou falar contigo. Sal de aí. E eu quero falar contigo afuera. 1 Reis 19:11 dijo, e ele dijo, sal e ponte de pie en el monte, delante de quem, meu amado? Del Senhor. Aí Deus habla com ele. E quando Deus habla com ele, Deus lhe disse, regresa por tu caminho que tu veniste. Regresa por el mismo deserto que tu caminaste. E agora, já que tu querias morrer, já que tu estás desistindo de todo, já que tu entregaste a carta de demissão do reino de Deus e está aí pensando que é a última estrela, déjame só dizer-te uma coisa. Tu vas ungir esse rei, vas ungir esse outro rei, e em tu lugar, tu vas a buscar a Eliseu. E tu vas ungir Eliseu em tu lugar. Tu vê que Deus não está orando junto contigo, meu irmão, dizendo, ai, que pena de ti, pero tu eres um homem de Deus, tu eres a coisa mais linda, eu só tenho a ti, eu te vou a perder, que vai passar com o reino de Deus. Deus não faz isso, meu amado. Deus disse, não há problema, desististe, eu te respeito, essa é tua decisão, pero a página vai passar. Hasta desistir de las coisas de Deus, tu tens que fazer com muita responsabilidade, meu amado. Tu não desistes dizendo, tchau, me vou, e eu hago o que eu quero. Com Deus não é assim. Deus disse, isso não é dessa maneira. Tu vas ungir outro em seu lugar antes de que tu te vaya. E quanto a Jezabel, te tranquilito. Que o rei Jeú, rei de Israel, que tu vas ungir, vai matar essa mulher. E se escapa alguno, tranquilo que Eliseu vai eliminar com essa situação. Mira como Deus trata as coisas, meu amado. ¿Por quê? Porque o campo de batalha é a mente. Diga isso, o campo de batalha, diga, é a mente. É a mente, meu amado. Deus está dizendo assim, não vou nem discutir o tema de Jezabel, não vou nem estar discutindo essas cositas. Isso entrou em sua mente, tu entraste nisso, mas eu quero que tu salga dessa situação. Se tu desististe, não há problema. O reino de Deus vai seguir avançando. E Deus ama, Deus honra esse homem. Deus leva esse homem em um turbeíno, como fala em português? Um redemoinho. Se lo lleva ao cielo. Esse homem é levado de uma maneira incrível. A gente le sale a buscar e Eliseu disse, nem lo busque, o Senhor lo ha levado. Carros de fogo vieram buscar esse homem. Deus honra seus homens de Deus. Deus não corre o homem de Deus, meu amado, como um vasito de água que tomamos aqui, usa essa pessoa e tira na basura. Isso não é assim. Nosso Deus nos ama. Amém, meu amado? Pero Deus não é babysitter. Nós temos que crescer. Nós temos que entender que estamos falando com Deus, que não é um papá mimado, que mima os filhos e está, Elias, que cosita mais linda, haciendo o showzito tuyo, haciendo toda a cosita tuya, eu estou aqui para ser tu voluntad. Não, meu amado, está equivocado, está equivocado. Necessita sair desse lugar? Tiene que sair desse lugar, porque isso não agrada meu coração. Aí adentro, eu não hablo contigo, sai para fora. Deus é assim, meu amado. E nós temos que aprender a sair dessas lutas,
a romper esos pensamientos malos en nuestro corazón, si no, nosotros no avanzamos con el reino de Dios. Amén, mi amado. Presta atención, mi amado. Si tú piensas mal de una persona, está pensando mal, y piensa mal de esa persona todo el día, ¿tú crees que tú vas a tener la capacidad de tratar a esa persona bien cuando tú encuentres con esa persona? No. Porque la mente já está contaminada todo el día. Lo único que tú piensas es mal. Cuando ves a la persona, tú quieres matar a esa persona. Entonces, el problema, la batalla es la mente. Si Dios transforma nuestro corazón, si Dios transforma la mente, nosotros podemos entonces vencer las batallas. Es eso lo que Dios estaba haciendo con ese hombre. Dios estaba transformando la mentalidad y usando todas essas coisas para ser enseñanza para nosotros, porque todas essas coisas foram escritas para nuestra enseñanza y aplicación que vivimos en el Nuevo Testamento. Amén, mi amado. Entonces, ¿cómo yo salgo de eso? Punto 1, aprender a andar por la fe y en la palabra. Salmos 23, 4. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán, ¿qué, mi amado? Aliento. Yo camino por su palabra. No es lo que las circunstancias dicen. Confío en tus promesas. Punto 2. Selecionar a quien daremos oídos. Selecionar a quien daremos oídos. Tú no puedes escuchar a cualquier persona. Salmo 62, 11. Una vez habló Dios y 2 veces he, ¿qué, mi amado? Oído esto. Que de Dios es que el poder. Dios habla 1 y yo escucho 2. Yo escucho la voz de Dios. Y punto 3, aprender a gloriarnos en las debilidades. Dios usa el dolor, mi amado. Dios usa el sufrimiento para glorificarse en nuestras vidas. Dios usa muchas veces. Cuando havia alguém enfermo naquela época, ou que nasceu com uma enfermidade, na época bíblica, todo mundo perguntava, Senhor Jesus, quem pecou? Os padres ou esse homem que pecou para nascer assim dessa maneira? E Jesus dijo, nem os padres e nem ele. Isso é para a glória de quê? De Deus. Então você pensa, uma pessoa estava sofrendo, passando por luta, mas essa luta era para ser glorificado em nome de Deus. Às vezes nós passamos por lutas, passamos por aflições, não queremos passar, mas Deus permite para que seja glorificado em nome de quem, meu amado? De Deus. Então se aprenda a gloriar-se em las debilidades. 2 Coríntios 12, 9. E me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de ¿quién, mi amado? De Cristo. La Biblia dice que Jesús aprendió a obedecer por las cosas que padeció. Tú imagina que tú y yo fuéramos personas que nunca pasan por sufrimiento ninguno, ningún dolor, nada, la cosa más linda. Deus não permite sofrimento, nem nada dessas coisas. Como tu te vai compadecer de outra pessoa? Como tu vai poder cuidar de vidas? Como tu vai poder entender o dolor de outra pessoa se tu nunca, Deus não permite que nunca tu passe nenhum sofrimento? Tu não pode perder um pariente, porque se perde um pariente, me morro. Deus não serve. Amém? E como Deus então te vai usar para a vida de outra pessoa e consolar outra pessoa, porque tu passaste por esse mesmo dolor, pero passaste em vitória com o Espírito Santo e agora Deus usa esse dolor para a glória de Deus. Me hago entender, meu amado? Às vezes passamos por lutas, pero essas lutas, se Deus está comigo e eu estou com Ele, é para a glória de Deus. Então, eu me glorio em isso. Não é que me gusta passar, pero eu sei, Ele não perdeu o controle. Ele sabe o que hace. E isso não ha terminado todavia. Deus vai fazer grandes coisas. Amém, meu amado? Conclusão. Passe adelante, André, para terminar. Sem ânimo, já perdimos todas, que, meu amado? Las batalhas. Necessitamos entender que somos frágiles, mas somos la casa de Deus, el templo del Espírito Santo. Amém? E mira o que diz 2 Coríntios 4, 8. Ponte de pé para que nós terminemos. Agarra seu boletim. Quero que nós leamos esse versículo juntos, esse texto completo. Llena seu pulmão. Presta atenção. Listos? 1, 2, 3. Por isso, aunque passamos por muitas dificuldades, não nos desanimamos.
Tenemos preocupaciones, pero no perdemos la calma. La gente nos persigue, pero Dios no nos abandona. Nos hacen caer, pero no nos destruyen. Por eso no nos desanimamos. Aunque nuestro cuerpo se va gastando, nuestro espíritu va cobrando más fuerza. Las dificultades que tenemos son pequeñas y no van a durar siempre. Pero gracias a ellas, Dios nos llenará de la gloria que dura para siempre. Una gloria grande y maravillosa. Porque nosotros no nos preocupamos por lo que nos pasa en esa vida, que pronto acabará. Al contrario, nos preocupamos por lo que nos pasará en la vida que tendremos en el cielo. Ahora, no sabemos cómo será esa vida, lo que sí sabemos es que será eterna. Hay un próximo versículo ahí que es el capítulo 5, versículo 1. ¿Tienes ahí, Isaías? Vamos juntos. Bien sabemos que en este mundo vivimos como en una tienda de campaña, que un día será destruida, pero en un cielo tenemos una casa permanente.